Então vamos fazer a parte introdutória e depois a gente aprofunda, vamos fazer em 2 takes, tá? Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Breno Doris, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev de Votuporanga e esse é o seu canal do Tabelião. É um prazer tê-los conosco e muito importante que você assista todos os outros vídeos do nosso canal que tem muito conteúdo de Direito Empresarial, oratória e demais dicas de concurso público. Fique conosco nessa aula de introdução ao direito falimentar e recuperacional. Até mais! No momento em que gravamos essa aula, a sociedade brasileira e mundial é afetada pela pandemia do coronavírus. E é nesse contexto que o direito falimentar e recuperacional, infelizmente, vem à tona. Portanto, nós devemos entender o direito recuperacional, sobretudo o direito recuperacional, como uma das ferramentas mais importantes para evitar o colapso de nossa economia, uma vez que tem o viés de reerguer o empresário que está em dificuldades econômica financeira. Então vamos entender quando se aplica a falência, os institutos jurídicos da falência, os institutos jurídicos da recuperação de empresas, que envolve a recuperação judicial e a extrajudicial. Vamos entender que existem estágios de comprometimento econômico-financeiro de um empresário. O empresário ele pode ter uma dificuldade econômica e se reerguer logo em seguida, com a ajuda aí de alguns empréstimos bancários ou algumas outras ferramentas que não cabe agora nós estudarmos, uma vez que é matéria de administração de empresas, de economia e coisa do tipo. Mas, quando a dificuldade econômica e financeira atinge um estágio um pouco mais agravado, surge a possibilidade da utilização da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial, que pretende fazer com que haja a preservação da empresa. Nós temos aí, então, dentro do contexto da recuperação de empresas, o princípio da preservação da empresa, que deriva do princípio da função social da empresa. São princípios fundamentais e norteadores do direito recuperacional brasileiro. Então nós temos aí a utilização de institutos jurídicos para fazer valer esta alma que está por trás do princípio da função social da empresa. A empresa, quando observada sob o ponto de vista mais amplo, ela é um ente importante inserido dentro de nossa sociedade que produz empregos, faz com que haja pagamento de impostos e, com isso, a máquina pública seja subsidiada pela atuação desses empresários, bem como existe ali um círculo virtuoso, uma vez que os empregados recebem os seus salários, eles vão gastar os seus salários nos supermercados daquele local ou na compra de roupas, na compra de utensílios domésticos e cria-se um círculo virtuoso no cenário que está inserida uma determinada empresa. Então, quando ela entra em dificuldade econômico-financeira, vamos imaginar um contexto de uma empresa com 5.000 funcionários. Quando ela está colapsando a ponto de chegar no estágio gravíssimo de crise econômico-financeira, surge a possibilidade da utilização das normas relativas à recuperação de empresas, para fazer reerguer esse empresário que está em dificuldades e, uma vez reerguido e sanadas as suas dívidas de uma maneira correta, negociada junto com os seus credores, nós temos aí um momento em que a legislação deixa de ser aplicada para este empresário que se reergueu, uma vez que, isso tudo estamos falando de uma maneira dogmática, ideológica, dizendo que a utilização da recuperação de empresas para aquele empresário que tem dificuldades econômicas e financeiras, vai fazer com que ele se reerga e ande sozinho novamente. Agora, nós temos situações um pouco mais graves, aliás, gravíssimas, caso em que seria necessária a utilização das normas relativas ao direito falimentar. Quando a empresa se torna inviável economicamente falando, é melhor que seja utilizada
as regras do direito falimentar para extirpar esta empresa que está inábil para exercer as suas atividades, retirando ela do cenário econômico, porque mantê-la aí já não é mais caso de utilização do princípio da preservação da empresa, da função social da empresa, porque ela sobrecarrega toda a sociedade. Uma sociedade empresária que não tem condições de sobreviver, ela deixa de pagar os seus fornecedores, ela deixa de pagar os salários de seus empregados, deixa de pagar conta de energia, de água e por aí vai. E todos aqueles que são credores dessa sociedade empresária se sobrecarregam. Então é melhor que ela deixe de existir. E nesse contexto, normalmente os credores pedem a falência do empresário, mas existe aí a possibilidade do próprio empresário reconhecer que está inábil e inviável de continuar exercendo a empresa e existe a possibilidade do pedido da autofalência. Então, dito isso e esse escalonamento de graus de dificuldade econômico-financeira é muito importante para você entender, você aluno de graduação, estudante de concurso público, estudante da OAB, que existe aí os degraus de utilização desses institutos jurídicos. Num primeiro momento, simplesmente não há necessidade de utilização das normas da legislação falimentar e recuperacional, mas quando ela se torna um pouco mais grave, nós utilizaremos as regras das recuperações de empresa e quando ela ficar extremamente agravada, vamos utilizar as normas do direito falimentar. Dito isso, nós podemos avançar para a legislação posta em nosso ordenamento jurídico. Lembrando que nós temos uma legislação já revogada, o decreto 7661 de 45, uma lei vetusta, muito antiga, que tinha aí na falência uma morosidade excessiva, o processo se arrastava sobremaneira, era ruim para todo mundo, existia maquinário que poderia ser vendido, ele ficava preso no processo e acabava se perdendo. Existia também, naquele contexto, a concordata preventiva, a concordata suspensiva, que tem o viés da utilização aí dos mecanismos legais de reerguimento, tinha esse viés de reerguimento do empresário em dificuldade econômica e financeira, mas que simplesmente não tinha eficácia jurídica. Existiam entraves muito grandes e, em razão da sua completa ineficácia legal, foi necessário o aprimoramento da legislação nacional, inspirada na Bankruptcy Act dos Estados Unidos. Trouxemos aqui para o Brasil as principais normas do direito norte-americano para criar o Instituto da Recuperação de Empresas e a moderna legislação de falências, colocando os credores no cerne, no centro de negociações com os seus devedores. Então nós temos aí uma possibilidade maior de negociação entre credores e devedores, e devedor no caso. Então, a quem se destina a lei de falência e recuperação judicial? Ao empresário. E você sabe, o artigo 966 do Código Civil vai dizer com clareza quem é o empresário. Empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. É para esse cara que a Lei 11.101 de 2005 é feita. Então, não é utilizada para profissionais liberais, para associações, para fundações. Não, é só para empresários. Dito isso, nós podemos avançar para saber quais são as exceções. E vocês, alunos de concurso público, amam as exceções porque sabem muito bem que é nesse ponto da matéria que caem as questões de provas. O artigo 2º da Lei de Falências vai dizer quais são os empresários. Diz que a lei de falências e recuperações é para empresário? Tá. Então o artigo 2º vai falar quais empresários não se submetem à Lei 11.101 de 2005. O inciso 1 vai dizer que para sociedades
de economia mista e para as empresas públicas. Não pode fazer a falência ou recuperação judicial do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Não pode haver recuperação judicial e nem falência para a Caixa Econômica Federal, que são, obviamente, uma empresa pública. O inciso 2 vai dizer um elenco de empresários que também não se submetem a priori à lei de falência e recuperação judicial. São instituições financeiras, como exemplo, os bancos, o Santander, o Bradesco, não se submetem a priori à lei de falências. Os planos de assistência médica, nós também temos os consórcios, e aí vou elencar aqui rapidamente, mas está descrito de maneira muito clara lá no inciso 2, os seguros, as previdências privadas, as cooperativas de crédito, todos esses que eu acabei de mencionar não se submetem a priori, e eu vou explicar o porquê do a priori a esse tipo de legislação, a nossa legislação da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Então nós temos que no inciso 1 estão absolutamente não incluídos, não podem se utilizar em nenhuma circunstância da Lei de Falências a empresa pública e a sociedade de economia mista. Já estão parcialmente excluídos os consórcios, os planos de saúde, a previdência privada, enfim, essas que eu acabei de mencionar a priori, porque num primeiro momento o governo federal, a União, ela vai em socorro dessas entidades porque elas afetam muitas pessoas da sociedade em geral. O Brasil inteiro pode ser afetado com a liquidação, por exemplo, da Unimed, que é um plano de saúde, é uma gestora de plano de saúde de nível nacional. Então, no primeiro momento, vem o governo federal, faz um substrato, um subsídio ali, coloca, organiza a situação e somente depois se questiona da possibilidade aí da liquidação, da falência ou da recuperação dessas entidades. Dito isso, nós podemos avançar. Vamos pensar aqui, como a título de observação, que pode cair na sua prova, que é possível a recuperação judicial de associações. A APAE poderia sofrer uma recuperação judicial? É claro que não, porque ela não é empresária. A Unifev, que é uma fundação, poderia, Deus o livre e guarde, sofrer recuperação judicial ou falência? É claro que não. Ela está submetida a um outro regime jurídico. É só para empresário que pode haver aplicação da Lei 11.101 de 2005. Então vamos avançar um pouco mais para falar da competência da ação de falência e recuperação judicial. O artigo 3º é um pouco vago. Ele vai dizer que a competência é do principal estabelecimento empresarial do empresário. Principal estabelecimento? O que é principal estabelecimento? É a sede que consta no contrato social? É a maior planta física, o maior lote, o maior barracão? Não. Principal estabelecimento, convencionou-se chamar principal estabelecimento na doutrina e jurisprudência, onde há o maior volume de negócios para aquele empresário que está em dificuldade econômica financeira. Então, o que pode ser colocado na ação de falência e o que pode ser colocado lá como crédito a ser pleiteado pelos credores? Todos os créditos, obviamente, mas o que estão excluídos? E aí, de novo, as exceções. Os atos gratuitos. Não tem nada de oneroso num contrato gratuito. Então, ele não pode ser levado a um contrato, a uma ação de falência e recuperação judicial. E também os custos advindos de uma colocação de um credor dentro de um processo. Então, os honorários advocatícios, com exceção das custas judiciais. As custas judiciais podem sim ser cobradas dos devedores empresários. Ficamos por aqui, nós voltamos logo mais com muito mais informação de direito empresarial, em específico falência e recuperação judicial. Não vá perder, hein?